Amados irmãos, nós vamos estar agora ouvindo a palavra de Deus. E hoje pela manhã, a pessoa que está responsável por trazer essa palavra ao seu coração é a minha esposa. Ela vai estar trazendo esta palavra e que Deus fale de maneira muito profunda e especial ao seu coração. Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã, todos que estão conectados conosco nessa manhã. Nesse momento nós vamos estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Palavra de Deus maravilhosa, poderosa, que muda os corações, nos fortalece, que nos alimenta a cada dia. E esse versículo fala da grandeza, da fidelidade de Deus, do seu grande poder. E nós nos sentimos muito confortáveis para falar desse assunto, porque Deus tem sido fiel, Deus tem sido maravilhoso, poderoso, de uma forma muito grandiosa. E por isso nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos, com você que nos assiste nessa manhã. Preste atenção nessa palavra de Deus que diz: Ele é a rocha, as suas obras são todas perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Que maravilha, irmãos, poder ouvir essa palavra do nosso Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, esse capítulo de Deuteronômio, ele narra o último cântico de Moisés antes da sua morte. Moisés viveu e andou com Deus, caminhou com Deus, e antes da sua morte, ele cantou essa música, e nessa música está esse versículo inserido que fala muito poderosamente aos nossos corações. Eu gostaria de meditar só nesse verso, porque entendo que nesse verso, irmãos, menciona atributos de Deus que fortalecem a nossa fé. Em primeiro lugar, ele afirma que o Senhor é a nossa rocha. A rocha é algo que oferece estabilidade, sustentação e segurança. O que são rochas? As rochas são agrupamentos de minerais agregados que compõem a estrutura sólida da Terra, sendo classificadas em 3 grupos, a magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Isso são os geólogos que estudam, e cada uma recebe o nome pela composição, pela maneira como elas são formadas. Essas formações, irmãos, são de grande utilidade para o ser humano e para a natureza, porque toda a base de sustentação, tanto do solo quanto de qualquer espaço físico, é necessário um material forte que não ceda às agressões e às intempéries da vida. As rochas são utilizadas nas construções civis de diversas formas. Todos nós sabemos disso. Por exemplo, na fabricação do concreto, no material de revestimento, de ornamentação, como os mármores, na fabricação de cosméticos, na fabricação de carros, pavimentações de ruas, de forma que o material rochoso está presente na nossa vida diária, em todo lugar onde vamos, em todos os espaços onde adentramos, os materiais rochosos estão presentes. Além de todas essas utilidades, para mantermos uma vida saudável e ter o nosso corpo físico forte, precisamos consumir minerais diariamente, os quais se originam das rochas e chegam até nós através da água. Então, quando Moisés falou, o Senhor é a minha rocha, ele quis dizer que o Senhor é aquele que está presente comigo todos os dias, me dando sustentação em todos os espaços, em todas as situações. E ele sabia que o povo de Israel precisava de segurança, de se sentir firmes, seguros, nas mãos de um Deus forte. Por isso ele falou que Deus é a sua rocha, é um Deus que dá segurança a qualquer pessoa, a qualquer povo, em qualquer situação. Vemos aqui que Moisés comparou Deus com a rocha, a única sustentação para a nossa vida. E não foi só Moisés. Mais tarde, o rei Davi também cantou um cântico em 2 Samuel 2, dizendo: o Senhor
é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. E nos Salmos 18, versículo 2, ele também diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, é o poder que me salva, a minha torre alta. Mais para frente, Isaías vai dizer: confie no Senhor, pois o Senhor somente é rocha eterna. E depois Jesus, no seu ministério, mais tarde, conta uma parábola que está relatada em Mateus 7, 24 a 27, para explicar, irmãos, que existem dois fundamentos na vida: a rocha e a areia. Ele compara o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E o resultado foi claramente visto quando veio a tempestade. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha permaneceu firme, permaneceu constante. Já o que construiu a sua casa sobre a areia foi completamente devastado. Irmãos, na hora da tempestade é que nós vamos ver onde está construída a nossa casa. Temos esse Deus forte, esse Deus poderoso. Se nós confiamos nesse Deus forte, nesse Deus poderoso, no momento da tempestade, nós vamos permanecer firmes, confiantes, sabendo que o nosso Deus é poderoso para nos dar a vitória. Mas se nós não temos essa confiança, no momento da tempestade, no momento da dificuldade, nós vamos nos desesperar, nós vamos nos entristecer, nós vamos ficar desolados, porque nós não temos uma rocha em quem confiar. Então, queridos, o nosso Deus é a nossa rocha de sustentação. Nós não podemos nos firmar em nada mais, nem em governo, nem em organizações, nem em homem algum. Precisamos conhecer a palavra de Deus, o que ela fala sobre Deus, pois somente nele estaremos seguros em tempos de crises e calamidades que sobrevêm sobre nós. Como está escrito na Escritura, porque a Bíblia ela é toda conectada. Aquilo que fala no Velho Testamento é confirmado no Novo Testamento. E lá ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Aquele que confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é a nossa rocha, jamais será envergonhado, porque no momento da angústia, da dificuldade, o Senhor será a sua sustentação. Em segundo lugar, nesse versículo ele fala, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Nós vamos falar agora sobre todos os seus caminhos que são justos. A maioria dos pais, quando eles têm os filhos, eles já planejam o caminho dos filhos. Meu filho vai estudar o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois a universidade, depois o mestrado, o doutorado, depois vai se casar, depois vai comprar uma casa e tal. Então, na verdade, muitas vezes, nós traçamos os caminhos para os filhos e para nós mesmos, muitas vezes. Mas a Bíblia está falando aqui do que todos os seus caminhos são justos. E muitas vezes, irmãos, quando os nossos caminhos não coincidem com os caminhos do Senhor, alguma coisa não vai sair do jeito que nós planejamos. Mas não precisamos nos preocupar, porque Deus está nos conduzindo de acordo com os seus caminhos, com aquilo que Ele traçou para nós, com aquilo que Ele preparou para nós, com aquilo que Ele planejou para nós. Então, se nós buscarmos a Ele, nós vamos ser conduzidos de acordo com os seus caminhos. E se alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida que você gostaria que acontecesse, Deus tem o momento certo, Deus tem a hora certa, e no momento certo vai acontecer talvez muito mais além daquilo que você planejou,
daquilo que você espera. Os caminhos justos significam que todos os caminhos de Deus são regulares, bem aplainados, planejados ou conduzidos. A palavra original aqui, irmãos, denota o que é feito com uma certa maneira, metodicamente, já que foi predeterminado, porque há um julgamento determinado no final desse caminho. Isso significa que nada pega Deus de surpresa. Nenhuma calamidade, nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum assunto na sua vida que aconteça não está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Pode ser que sejam coisas boas e pode ser que aparentemente sejam coisas ruins. Mas através dessas coisas ruins, Deus vai nos ensinar, Deus vai nos mostrar o seu poder, a sua vitória, o seu grande amor pela nossa vida. Isso significa que Deus está sempre conosco. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele conhece o nosso futuro. Tudo isso Ele tem nas suas mãos. Qualquer pessoa pode ser verdadeira quando ela usa as Escrituras, mas a referência aqui é mais enfática ainda, que declara que Deus não é apenas verdadeiro, mas Ele é a própria verdade. De qualquer forma, isso se aplica às pessoas que prestam total fidelidade à palavra de Deus, pois suas expectativas nunca são frustradas. Aqueles que confiam no Senhor nunca terão as suas expectativas frustradas. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são retos, são aplainados, são mais altos do que os nossos. Lá em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9, ele diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. De maneira que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, são mais altos do que o nosso. Os nossos são simplesmente preparados segundo o nosso entendimento, mas os caminhos de Deus, eles vão além do nosso entendimento. Os planos de Deus, eles vão além do nosso entendimento. A graça de Deus, ela vai além do nosso entendimento. Às vezes você pensa que você ficou doente por um motivo qualquer e você vai se tratar e você vai melhorar. Mas às vezes, através daquela tua doença, daquela tua enfermidade, Deus quer alcançar outras pessoas. Deus quer ver que quando você ora, quando você busca, Ele derrama cura. Então Ele vai alcançar outras pessoas com o seu testemunho, com a sua vida. Às vezes outras pessoas, outras famílias, outras nações. Então tudo que se passa na nossa vida não está fora dos caminhos de Deus, não está distante dos planos de Deus, mas está tudo de acordo, conectado com os seus planos, porque os seus planos para nós são mais elevados do que os nossos. E depois, lá no Novo Testamento, Jesus vem afirmar novamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, irmãos, é o nosso próprio caminho, porque Ele veio para ser o caminho que nos conduz a Deus. Com Jesus nós estamos seguros, a nossa pedra angular, aquele que nos dá sustentação e para toda a nossa vida. E a terceira parte aqui nesse versículo fala é que Deus é fiel e não comete erros. Que coisa maravilhosa, irmão. Deus é fiel e não comete erros. Esse atributo de Deus é uma coisa maravilhosa, é uma coisa grandiosa. Uma pessoa fiel é uma pessoa que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança que foi depositada nela. É uma pessoa leal, é uma pessoa devotada. E o nosso Deus é fiel.
esse é o nosso Deus. Ninguém que coloca a sua confiança, a sua fé nesse Deus maravilhoso jamais ficará decepcionado, porque Ele é fiel, Ele sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus diz em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nunca, irmãos. Todas as promessas do Senhor serão cumpridas na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. E nós precisamos ter essa confiança, ter essa certeza, porque Deus, Ele é correto em tudo que Ele faz, em tudo que Ele planeja, em tudo que Ele já preparou anteriormente. Tudo está devidamente, milimetricamente certo, correto, porque Deus, Ele é perfeito. Como deveria Ele agir errado? Cujas ações são necessariamente fundamentadas na perfeição, imutável sabedoria, justiça e equidade. Como daria errado algum plano dele, se tudo que Ele fez está fundamentado na perfeição completa, na imutável sabedoria, justiça e equidade? Então nós vemos aqui nesse verso que Deus é a nossa rocha, que Deus é fiel, que os caminhos dele são retos e que Ele não comete nenhum erro. Queridos, no que depende de nós, do ser humano, pode-se achar muitos erros. Erros de planejamento e erros de execução. Mas se tratando de Deus, ninguém nunca vai poder apontar um erro nos planos divinos, pois tudo é realizado com o mais alto grau de justiça e correção. Então podemos descansar nas suas promessas, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Irmãos, para concluir essa mensagem, gostaria que nessa manhã de convidar a você a depositar toda a sua confiança nesse Deus, pois Ele é rocha eterna. É incrível que através da tecnologia, a rocha nos nossos dias está presente, o material rochoso está presente em todas as áreas quase da nossa vida, praticamente em todas as áreas. E dessa mesma forma, irmãos, como o material rochoso, fisicamente falando, está presente na nossa vida em praticamente todas as áreas, da mesma forma, Deus, que é a rocha eterna, Ele quer estar presente na nossa vida, irmãos, todos os momentos, em todas as áreas, naquelas áreas que você acha que ninguém vai poder te ajudar, que ninguém sabe como você pode sair daquela situação, naquela área, Deus é rocha eterna, Ele é poderoso para ajudar você a sair daquela situação, daquele momento, porque Ele é firmeza, Ele é fortaleza, Ele é sustentação, aquele que faz tudo perfeito e é fiel para cumprir as suas promessas. Deus criador e sustentador de todas as coisas e que inclusive nos ama com um amor grandioso, e o seu amor por nós seres humanos é o mais profundo de toda a criação. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus, que tanto nos amou, que foi ao sacrifício da cruz, para ser o nosso próprio caminho, para ser aquele que nos direciona, aquele que nos conduz, aquele que nos guia a cada passo, a cada dia. E muitas vezes lá em Isaías ainda diz: quando passares pelas águas não te afundarás, e quando passares pelo fogo não te queimarás, porque eu seguro pela tua mão direita e te digo: tu és meu filho e eu te amo. Então nessa manhã nós desejamos a você que Deus nos abençoe, que a nossa fé esteja firmada nessa rocha que não se abala, nessa rocha que é sustentação para a nossa vida, nessa rocha que nos ajuda a permanecer firmes. Que Deus abençoe todos os irmãos que possam ter a sua fé fortalecida nessa manhã e que todos sejam ricamente abençoados por essa presença, assim como tem muito material rochoso na sua casa. A presença de Deus também está com você. Confie nele, creia nele, deposite
toda a sua fé, toda a sua confiança, porque aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Vamos orar? Senhor, como é maravilhoso, Senhor, o teu poder. Como é maravilhosa a tua palavra, Senhor. Como a tua verdade nos fortalece. E por isso nós somos imensamente gratos, Pai, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor, porque o Senhor é aquele que nos conduz nos caminhos, como diz o Salmo 23. O Senhor é aquele que nos conduz em todo tempo. O Senhor é aquele que segura na nossa mão. O Senhor é aquele que nos ajuda a caminhar. E é o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que nos liberta. O Senhor é a nossa rocha forte. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. E agora nós oramos por todos os nossos ouvintes, por cada família, por cada pessoa às vezes que está triste, Senhor, por cada pessoa às vezes que está sem confiança em nada, em ninguém, decepcionada com tudo. Pai, hoje em nome de Jesus, que essas pessoas consigam colocar a sua confiança na rocha eterna, que as pessoas possam ser fortalecidas, possam ser estabilizadas, Senhor, pelo teu infinito poder, pela tua infinita graça, pelo teu infinito amor. Alcança todos os lares, alcança todas as pessoas, alcança todos aqueles pedidos, aquelas pessoas que estão nos pedidos de oração. Deus, que o teu poder se manifeste de uma maneira muito grandiosa na vida de cada um deles, Pai, e que eles possam ter um testemunho, Senhor, maravilhoso para contar dos grandes milagres que o Senhor tem feito por eles. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém.